Boa tarde, um olhar leigo, porque eu não sou um estatístico, mas eu só dou uma olhada. Quando aparece o assunto religião no mundo, eu dou uma boa olhada. E eu converso com pessoas, quando encontro uma pessoa de algum país ou que viajou para lá, pergunto como está a religião lá, a religiosidade. Então é um olhar leigo. Um olhar leigo por sobre, tá? Porque eu não tenho pesquisas atualizadas. Sim, eu sei algumas recentes e sei algumas de alguns anos, 5, 6 anos, sobre a religiosidade no mundo. E é muito curioso. Vai ter um ponto de encontro no mundo inteiro. Vamos começar pelo mais longe. E daí vamos aproximando e por último vamos chegar no Brasil. Não vou conseguir pegar país por país, porque isso levaria horas. Mas por regiões mais ou menos grandes. E o primeiro, que é realmente um país e uma região, mas é muito específico de um país, o Japão. O Japão tem uma religião que é original do Japão mesmo, é o shintoísmo. Hoje em dia a gente quase não encontra assim alguém comentando sobre o shintoísmo. Já é praticamente uma religião de museu já. Eu sei algumas coisas que eu já vi, já pesquisei. É uma religião interessante, ligada à natureza e aos ancestrais. Eu conversei com uma japonesa, de verdade, esposa de um rapaz, aqui de Porto Alegre, e com um japonês, meia idade, que não era um casal, tá? Com cada um de uma vez. E eles deram o seguinte relato: praticamente não existe mais. Alguns mais velhos, umas mulheres mais velhas. Somente essa esposa de um brasileiro aqui de Porto Alegre, ela disse que o avô dela cultivava o shintoísmo, todos os dias subia para um terraço que ele tinha feito na sua casa para fazer as orações, primeiro para o leste, depois para o oeste, depois para o norte e para o sul. Aquelas posições, mas praticamente desaparecido. E tem cristãos lá, uma minoria, bem minoria. Tem budistas, ela disse que já são mais que os shintoístas, bem mais no Japão. Então, vamos falar sobre budismo. China, Nepal, Índia tem pouco de budismo, mas na Índia nós vamos falar sobre o hinduísmo. Então, o budismo na China, praticamente, ele existe, mas dentro das tradições, assim, tradições que aparecem na hora de se alimentar, de respeitos mútuos. Mas a China, ela sofreu um forte combate pelo Partido Comunista antigo, hoje não mais,
sobre o budismo, sobre todas as religiões, budismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, todas as religiões. O Partido Comunista antigo realmente combatia a visão de religiosidade. Era tratado realmente como ópio do povo e a gente deveria livrar o povo disso aí. Quando, na verdade, o Marx nem queria dizer que a religião é ruim, mas chamou assim de ópio do povo. E se a gente ler a frase inteira, vai entender que ele disse não só isso sobre religião. Ele também disse é o grito de uma humanidade desumanizada. Então vamos um pouquinho para o sul da China, Índia, Coreias, Vietnã, e ali no Paquistão já se divide, tem budistas, mas tem uma grande parte muçulmana do Paquistão. O hinduísmo continuou muito grande, mas no sul da Índia, vejam só, o norte da Índia já está num grau de desenvolvimento bem razoável. Os melhores programadores de informática vêm no norte da Índia. Então já tem uma estabilidade econômica. O Japão tem estabilidade econômica. A China tem já uma estabilidade econômica muito forte. As Coreias, Vietnã, a Coreia do Sul, Vietnã e aqueles países estão muito, muito bem. Indo na direção de uma economia japonesa, por exemplo. E na Índia, fica bem claro, o norte, que é mais educado, economicamente estável para todo mundo, para a maioria da população, é hindu, mas não é mais. É que nem o católico não praticante, né? É hindu não praticante. No sul é bastante religioso ainda, porque o sul é mais pobre e tem menos estudo. Então, vejam, algumas coisas estão começando a soar assim. Desenvolvimento econômico e intelectual, menos religião. Os países árabes, muçulmanos, nem todos os países muçulmanos são atrasados. Mais atrasados são aqueles países que têm monarquias absolutas. Tem países muçulmanos em que há liberdades, como no Ocidente. Mulher dirigindo carro, não precisa mais o uso obrigatório do véu, muito menos da burca. E tem aqueles países muçulmanos onde os fanáticos tomaram o poder, né? Não tomaram o poder por orações, armas. Sim, eles dizem que estão lá em nome de Deus, mas eles dominam pelas armas e pelo medo, pelas prisões, pelas mortes. O rei príncipe da Arábia Saudita, esse que deu as joias, ele é acusado de não só assassinar, mas esquartejar e sumir com o corpo de um jornalista dentro de um prédio do seu governo. África. E os países muçulmanos também assim, toda a riqueza, aí para usar monarquias absolutas, toda a riqueza é dos reis e os reis dão um pagamentozinho lá para os súditos. Então a religião incensa ele para ele ficar lá naquele lugar divino que ele está, e ele compra a liberdade do povo. Então,
entre os muçulmanos continua muito forte a religiosidade por causa da opressão. Em outros não, e não tem nada a ver com que a religião islâmica ser. Eu conheço pessoas muçulmanas, islâmicas. E há pouco tempo eu conversei com uma garota, e ela me disse, olha, as divisões nos muçulmanos é mais ou menos que nem aqui. Tem os muçulmanos saudáveis da cabeça, que pensam, e tem os que não pensam, que são fanáticos, e que viram fanáticos. Como vocês têm no cristianismo. Na África, a África é subdesenvolvida tanto economicamente, a não ser em alguns lugares, a África do Sul, e tem outros países que economicamente também não estão muito mal, mas em geral é muito subdesenvolvida econômica e intelectualmente. Mas existem ainda a desorganização que os europeus causaram lá é tão enorme que não dá nem para saber direito. Tem até presidente fanático cristão na África. E monarquias absolutas cristãs fanáticas. A África tem que pegar um capítulo à parte. Vamos mais rápido. Europa. O norte é super desenvolvido. A Europa mais ou menos toda está desenvolvida, tá? Eu esqueci de falar do oeste da Europa. Quando eu falei da Rússia, eu deveria ter falado, porque tem parte da Rússia que está na Europa. Mas lá é o cristianismo ortodoxo. Lá tem fanáticos e não. As pessoas mais desenvolvidas, elas tratam a religião, sim. Não são mais praticantes. Mas a Europa, então, se vê alguns países que estão mais desenvolvidos têm menos religião, seja católica ou luterana. E ali, Itália, ali os católicos são bastante fortes aí. Mas a religião na Europa é praticamente um assunto de museu. As Américas, Estados Unidos, Canadá ali. O Canadá é já secular, praticamente, mas tem igrejas lá. E Estados Unidos, o norte é secular, parte mais rica, mais estudada, e o sul ainda tem até, assim, um escravismo cristão, é um atraso, não? Estados Unidos sempre foi dividido. A guerra civil nos Estados Unidos foi entre o norte, não escravista, e entre o sul, escravista. E o sul dos Estados Unidos está cheio de cristãos fanáticos. A América Latina é de maioria católica, mas tem muita resistência indígena, muitos indígenas ainda. Na América católica e espanhola. E o Brasil, a gente acha que os fanáticos evangélicos estão tomando conta do mundo, não é verdade, tá? Eles são muito barulhentos em qualquer lugar em que eles entrem. Mas em outros lugares eles são, a não ser o sul dos Estados Unidos, eles são grupos minoritários. Aqui no Brasil eles crescem muito e fazem muito barulho porque eles estão se apoiando na política. Mas em traços gerais é isso aí. Quanto mais pobre, mais ignorante, mais religião. Quanto mais rico e mais instruído, menos religião. Isso é uma visão geral feita por um não estatista, um não estatístico. Eu não tenho números exatos, mas é o que parece mesmo. Uma boa tarde para vocês, um abraço.